cartas, assim, que todo mundo tem que ler. Nós temos que ler os evangelhos, com certeza, tem que ler o Novo Testamento, nós temos que estudar também. Eu quero convidá-los a estudar conosco aqui, Igreja Batista do Bom Retiro. Obrigado. Nós estudar essa carta, vamos começar estudando a carta, primeira carta aos Coríntios. Não sei se é por causa do nome, viu, mas essa igreja é muito trabalho. Coríntios. Aí precisou o São Paulo ir lá para arrumar a casa, entendeu? Piada sem graça, né? Amado, seguinte, olha, então abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu para a cidade de Corinto, para os coríntios que estavam lá. E o apóstolo Paulo, então, vai nos trazer uma reflexão, meu amado, sobre a contradição existente entre o meio de salvação que Deus escolheu, que foi a crucificação de Cristo, e o povo que Deus salvou em relação à sabedoria humana. Trazer essa reflexão, olha, Deus, ele escolheu uma maneira de trazer a salvação, e ele escolhe um povo, que nós vamos entender o seguinte, que para aquelas pessoas que se sentem sábios, inteligentes, não acredita, porque como é que Deus pode usar um filho de carpinteiro? Como é que Deus pode usar pescadores? Eu que tenho doutorado, mestrado, Então, vai discutir isso com Deus, meu amado, para você entender o poder de Deus para a salvação da tua vida. Não é todo o teu conhecimento de matemática, de história, qualquer outro. O poder de Deus para a salvação é Jesus Cristo, é a crucificação, você entender a mensagem da cruz. Amém? Paulo, então, vai nos fazer... E é muito interessante quando você compra a sua Bíblia, normalmente tem uns mapinhas no final da Bíblia, que você não dá a mínima lá, né? E tem as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, o Paulo, ele conhece essa igreja, né, essa cidade, na segunda viagem que ele faz. Ele faz 3 viagens, depois vai uma para Roma, e você vai entender no meio das cartas lá, quando é que ele chega lá. Paulo começa assim, então, e nós vamos ter que aprender, meu amado, e eu fui destacando algumas coisas para nós pegarmos aí um fio da meada, que diz o seguinte, olha, Paulo, quem é o Paulo? Ele se classifica assim, ó, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, Paulo teve aí a ajuda do irmão para escrever essa carta. Mas olha só, o Paulo se considera ali, ele é chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Se você realmente conhece a história em Atos 8, quando o apóstolo Paulo tem aquela perseguição contra os cristãos, o Paulo lidera aquela perseguição, e ele pega uma carta, ele autorizava a matar as pessoas, os cristãos, ele pega uma carta para matar os cristãos, no meio do caminho lá, a Bíblia diz que ele cai do cavalo, tem um encontro com Cristo. Cristo, então, vem cá, você vai ver só como é bom me servir. E aí, o Paulo, então, ele começa de perseguidor a ser perseguido. Então, ele escreve essa carta, ele escreve 2 cartas para essa igreja, para essa cidade. Essa é a primeira, e é muito importante que você leia, porque ele fala assim, olha, o Paulo, ele se apresenta, e ele fala assim, ó, e essa carta é a igreja de Deus. Olha só, que nós vamos aprender muito com isso. O Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja de Deus que está em Corinto. Só isso? Não. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. Então, assim, a igreja que está em Corinto é só um meio. Ó, essa carta, ele profetiza assim, essa carta eu estou direcionando lá para a igreja que está na cidade de Corinto, porém, o Paulo fala assim, eu sei que todas as igrejas passarão por situações assim. Todas. Ele fala, então ele fala assim, olha, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então essa carta chegou a mim, porque eu invoco o nome do Senhor. Então eu vou pegar e vou aprender, porque se aconteceu aquele problema naquela igreja, há 2000 anos atrás, e o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu vou mandar isso aqui,
como referência a cidade de Corinto, mas olha, eu vou colocar assim, olha, todos aqueles que invocam no Senhor, seria interessante ler essa carta aqui. Por quê? E quando você lê as cartas que Deus permitiu que elas fossem escritas, né, você vai entender o seguinte, que elas foram escritas exatamente para que você não cometa os mesmos erros. Ou, se você está aparecendo aquele mesmo probleminha, que você use essa carta como referência. É assim em justiça, por exemplo. Quando há algum caso novo, os juízes vão lá, vão decidir, eles chegam a um julgamento, a um veredito, aquela sentença serve como referência para outras possíveis. É assim que acontece. E o Paulo fala assim, a vocês, então, para você que está lendo essa carta, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, olha, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor. Se você invoca o nome do Senhor, é bom nós ler essa carta. Como eu invoco, nós vamos ler juntos. E a gente começa aprendendo. Porque o Paulo fala assim, ó, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que deles receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda a palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Quando você começa a ler, ó, vocês foram enriquecidos em tudo, você já, como assim? Aí o Paulo vai explicar, né? Quando fala enriquecidos, já pensa em dinheiro, ter as coisas, e ele fala assim, ó, pois receberam, pois nele, pois em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Ele já explica, isto é, calma, não estou falando de dinheiro, não, ele está falando, ó, em toda a palavra e em todo conhecimento. Então, nós precisamos buscar esse tipo de enriquecimento. Ler a palavra e conhecer a palavra. E é isso que ele fala. E mais do que isso, as ações de quem lê, de quem conhece, vão testificar se você aprendeu ou não. Então, ele fala assim, olha, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então, nós temos que aprender essas coisas, que nós temos que ler, conhecer e praticar. De modo que, não, olha que lindo, de modo que você que leu, que entendeu, que pratica, ele fala assim no versículo 7, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Aí você fala, mas eu nem sei qual é o meu dom, mas aí você já se nivela por baixo. Então assim, acompanha esse estudo, você vai saber qual é o seu dom. É só você acompanhar, beleza? Aí é o seguinte, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os mantém. Olha que lindo. É que eu tenho que ler com calma para você entender, né, o que a gente consegue ver. Ele fala assim, ó, você que se enriqueceu buscando a palavra e o entendimento, se você entendeu que não falta nenhum dom entre vocês. Ele fala, como assim? E aí ele vai explicar mais para frente, porque todos os dons vêm do mesmo Deus, que concede a todos, a qualquer um, da maneira que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Porque cria uma dependência. Aí você não tem que ficar escolhendo dom, eu vou falar em língua, eu vou profetizar. Deus é que vai te usar, meu amado, na hora certa, no dom que Ele achar necessário naquela hora. E nós vamos colocar ordem, fala em línguas ou não fala? Bom, o Paulo vai falar, só fala se interpretar. Profetiza ou não profetiza? Cura ou não cura? Nós vamos passear aí. Aí você vai entender, antes de qualquer coisa, que você é um simples servo. Ponto. Que você tem que estar a serviço do rei, aqui no reino. E aí, ele vai falar assim, quando você entender isso, ó, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Quer dizer, eles já estão esperando, Jesus falou que ao voltar, eles viviam olha que lindo, eles viviam na expectativa de que Cristo voltaria a qualquer momento. E aí, se você realmente estudar a fundo e respirar, você vai entender que Cristo está aqui. A volta de Cristo prometida, lá no arrebatamento, vai acontecer, mas Cristo está conosco, nos acompanhando, nos conduzindo, Ele está passeando no meio da igreja. Você não está sozinho, não. É que Ele não pode tomar a sua forma física agora e viver a sua vida.
Ele morreu a nossa morte, né? Vamos dizer assim, para nós vivermos a nossa vida tendo Ele como referência. Nesse sentido, vivemos a vida dele através da nossa vida. Então nós vamos estudar tudo aqui, tá? Ele fala o seguinte, olha, Jesus, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu amado, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo com convicção que Cristo manterá você firme se você buscar a palavra, se você buscar o conhecimento, se você buscar praticar a palavra que você está lendo e o conhecimento que você está adquirindo. Ele vai ficar com você e você vai se manter firme. É isso que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja e falando para mim também. Eu tenho que entender isso, que eu tenho que buscar ler, mas buscar entendimento. E Deus vai te dar entendimento, meu amado, e nós vamos entender isso. E ele fala assim, já começa, irmãos, vem cá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a vocês todos, que concordem uns com os outros, no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meu amado, o apóstolo Paulo, ele não está falando, ele não está falando das suas opiniões pessoais sobre vários assuntos, entre aspas, fora da igreja. Ele está falando o seguinte, ei, tudo bem, você está vindo com uma bagagem lá do mundo, na sua conversão, você aprendeu muitas coisas na vida secular, na escola e tal, mas aqui dentro da igreja, nós temos que ter um só pensamento. E é por isso que Deus foi permitindo a formação de várias denominações, várias igrejas. Por quê? Porque aparece algum assunto, entre aspas, que é novidade, e aí um grupo, né, de irmãos acha que tem que resolver da maneira A, da maneira B, da maneira C, e aí há uma discordância, e aí começa a abrir outras igrejas. E aí o pessoal que vai concordando vai para lá. Aí o evangelho vai sendo interpretado de algumas maneiras. Nós vamos tratar sobre isso nessa carta. O apóstolo Paulo começa assim, ei, se vocês estão reunidos na mesma congregação, seria interessante que vocês tivessem um único pensamento. Deu para entender? Em relação a coisas espirituais. Por isso que nós temos que aprender. E ele fala assim, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aí ele fala assim, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa da Chloe, desculpa, eu falei Cleo, da Cleo Leonice, da Chloe, que há divisões entre vocês. E aí o apóstolo Paulo, lembre-se, ele não está falando, mas a minha opinião em relação, não é opinião pessoais sobre alguma coisa, eu estou falando de Bíblia, de assuntos espirituais. Ele fala assim, tem umas divisões. Com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirmam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Por isso que em algumas cartas o apóstolo Paulo vai falar o seguinte para você, olha, em relação a esse assunto, digo eu, não Cristo. Ele vai falar a opinião dele, uma das cartas. Ele fala assim, em relação a esse assunto, Cristo diz o seguinte. Então, por quê? Porque, se você vier me fazer algumas perguntas, sempre aquelas mesmas bobeiras lá, você acha que pode beber? Eu falo, não. Mas aí você vai pegar e falar, não, a Bíblia não diz que não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que todas as coisas nos são listas, mas nem todas nos convêm. Então eu fico com a parte B. Não convém. Mas você quer a parte A, porque você quer beber. Mas aí você começa a estudar as consequências de irmãos nossos na Bíblia que beberam. Já começa com Noé, com Ló, com as filhas, assim, só desgraça. Aí você vai entender, realmente, um dos que teve 1000 mulheres vai dizer, o príncipe não deve beber, porque então ele vai falar. A Bíblia responde tudo. Não tem que ter opinião do Pedro, do Paulo, a Bíblia vai dizer, Cristo é referência.
Outro assunto polêmico, que já causou muita divisão e causa divisão nas igrejas, maldito divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Falando sério, está lá em Malaquias, Deus odeia o divórcio. E aí, mas o Moisés permitiu o divórcio lá, por quê? Porque o homem é pilantraço. Ele casa com uma mulher linda, maravilhosa, que ele amava, e aí a mulher tem filho, e o filho fica no corpo da mulher durante alguns anos. E se o seu relacionamento foi físico, você olha para o físico e não tem mais nenhum atrativo. Por isso, tem que tomar cuidado com isso. O relacionamento tem que ser alicerçado na palavra, no amor, no respeito. O físico é só um detalhe. E aí, o que os caras faziam? Os caras começavam a cobiçar a mulher do próximo, aí teve que colocar no mandamento, não cobiça. Se está no mandamento, é porque o homem fazia. Não é que ele não deve fazer. Nós temos que inverter um pouquinho. Não matarás, porque o cara matava. Não mentirás, porque o cara mentia. Então, assim, todas as leis vão surgindo por causa das consequências. É como as fórmulas matemáticas. Eu tento explicar para vocês o seguinte, ei, sabe aquela equação ali? Ela não surgiu do nada, amanhã, deixa eu ver, sonhei com uma equação. Não. Os homens iam observando as situações constantes, lineares, e iam equacionando, e aí surgindo as equações. Os caras dedicaram a vida para isso. E hoje nós temos a comodidade. Às vezes falo para os alunos o seguinte, né? Olha, o Teorema de Tales, 280 anos antes de Cristo, o cara conseguiu descobrir a altura da pirâmide sem subir lá, usando a sombra dele, a altura dele. Simples para ele que pensou naquilo. Regra de 3. Mas aí você fala, mas o cara não tinha que fazer? Não, ele dedicou a vida inteira para fazer, para descobrir aquilo. Talvez hoje para você não tenha mais o que fazer, né? Tem mais tempo livre. Mas a vida dele foi aquilo. É o contrário. E o apóstolo Paulo, então, falou o seguinte, ei, não tem nessa de ficar... por isso que é muito complicado na igreja, quando você pede opinião. O que você acha? Você quer a minha opinião ou o que a Bíblia diz? Entendeu? Porque, às vezes, você, para esconder um pecado, eu quero beber, quero fumar, quero mentir, quero pecar. Então, eu vou atrás de alguém... aí, ó, olha lá, o cara lá, igualzinho. Se aquele pastor fez o que eu não posso fazer, ele vai para o inferno, tudo bem? Você quer, tudo bem? Ou, se ele não se corrigir, né? Se ele não se consertar, enquanto estiver respirando, há uma grande chance dele não ser mais usado por Deus. Porque esse negócio de ir para o inferno também, não dá para falar. Sabiam disso, né? Não dá, esquece. Porque eu acredito num Deus que ele é assim. Não é hoje você está bem, ele fala assim, hoje você vai para o céu. Amanhã você errou, não, hoje você vai para o inferno. Amanhã você consertou, hoje vai para o céu. Não é isso. Quando ele te chama, ele conhece toda a sua capacidade, ele, sabe, eu acredito nisso, que você foi chamado, e quando você sente o poder de Deus, você se converte, você ganha o ingresso para ir para o céu. Só que não é isso. Você tem que viver aí 70 anos, 50 anos, 80 anos, fazer o quê? Esperando a morte chegar? Não, você tem que viver com Deus aqui na terra, para não ter novidade lá no céu. É o maior desafio, ser cristão aqui. E aí, o apóstolo Paulo falou o seguinte, mas olha, durante algumas coisas, que eu fiz muitas coisas erradas, mas assim, não tinha referência na Bíblia. E aí o apóstolo Paulo vai começar a orientar com a mente de Cristo, que foi renovada nele. Ele vai falar isso já. Nós vamos ler. Olha, você sabia que você tem a mente de Cristo? Fala, eu não, misericórdia. Por quê? Porque nós não nos apropriamos 100% do poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós vamos aprender, amados. Vamos juntos. Vamos aprender juntos, tá bom? Aí ele fala o seguinte, então, muitas coisas espirituais... porque eu estava falando isso do divórcio, né? Porque estava tão palhaçada que foram perguntar para Cristo, Jesus, o Moisés autorizou lá a carta de divórcio, e você que se diz? O Moisés falou assim, Jesus falou, o Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. No princípio, o casamento monogâmico, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e ambos serão uma só carne. E mais, o que Deus uniu, não separe o homem, ponto. Tá uma frase lá. E aí, Jesus fala assim, tá legal, Moisés permitiu por causa, você sentiu tanto saco dele lá,
todo dia levando uma causa. Quer separar? Separa, mais ou menos assim. Mas Jesus fala o seguinte: ei, mas eu vos digo. Então ele assumiu. Agora sou eu, cristocentro. Se não for por causa de adultério, se você se separar, você comete pecado. Comete adultério também. Ah, mas aí começa. Não, mas aí, e se o cara não casar? Você vai acompanhar o cara? Porque vai ter promiscuidade. Você vai acompanhar, você vai acreditar? Então, se o cara não casar, beleza. E aí você vai engolir o que as pessoas que se separam falam para você. Assim, essa é aquela situação. Você sabe que o cara mentiu, e você vem cá, em nome de Jesus, você mentiu? Não, está em pecado? Não. Então, você acredita nele. Porque, e esquece, vai embora. É assim a vida cristã. Você não tem que ficar perseguindo ninguém. Deus revela tudo, nada, meu amado. O diabo é o primeiro a te apoiar para você pecar ocultamente. Mas na primeira oportunidade ele vai te envergonhar. Ponto. Escreve isso. Então, o fato é o seguinte: o apóstolo Paulo está falando o seguinte: ei, vocês estão divididos por quê? Para com isso. Você fica pedindo opinião sobre algum assunto para mim, para o Pedro e tal. E aí o Pedro falou, o Paulo falou. E o Paulo falou o seguinte: quer saber uma coisa? Acaso Cristo está dividido? Foi o Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Quer dizer, então para com isso de ficar o pastor A, pastor B, pastor C. E é por isso que nós temos que estudar a Bíblia, meu amado. Vocês vão ver sobre dons espirituais, por que fala em línguas, por que não fala. Está tudo nessa carta aí, o Paulo vai revelar tudo. Vamos mexer nisso aí, beleza? Vamos mexer no baú. Isso, quer dizer, então, a gente vai sair do culto falando em línguas? Você é que sabe, aí você aqui é a igreja batista. Mas a Bíblia nunca nega isso, não nega que cessaram os dons. Aqui, na ignorância de pessoas, olha, quando vier o que é perfeito, pô, eu vou falar que a Bíblia que é o que é perfeito. Quer dizer assim, então, não dá, vai cegar o entendimento para esconder muitas coisas, mas nós vamos levar, e conhecereis a verdade vai te libertar, tá bom? Ao mesmo tempo, você vai ver muita coisa errada aí, que acontecia lá, há 2000 anos, imagine agora. Então, assim, o Paulo fala, para de divisões, para de ficar trazendo assuntinhos, perguntando para o líder 1, para o líder 2, para o líder 3, para criar uma muvuca no meio da igreja. O Flávio acha que é A, o outro acha que é B. Na dúvida, vai tocar um louvor. Um exemplo, tá? Olha, aquele louvor ali tem uma frase que um dos líderes não achou legal, então não toca, vamos para o próximo. Assim, resolveu, vai para o próximo. Entendeu? Resolve, fica, não, mas eu quero aquele, vou mostrar teologicamente. Não, Deus tem que ser louvado por todos. Entendeu? Aí é mais ou menos assim, o pessoal da mais antiga. Não está colocando mais, existe harpa? Hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Com bem cantado é bonitinho. A minha sogra canta, minha sogra gravou cantando, sabe? Muito legal. Está lá, está gravado no coração dela aquele hino. Ninguém apaga. Eu gravei, mostro para vocês depois. Então, na igreja, não tem que ter discussões. Por exemplo, vai dar muito o que falar. Se é direita ou esquerda? Esquece cor, esquece lado. Vai pegar o estatuto desses partidos, eu põe o joelho no chão e vê qual que adora Cristo. Falando sério. Vou ficar em cima do muro porque eu tenho que ser político porque o meu amigo é da esquerda, o outro da direita. Ei, eu sou do alto, eu sou da cruz. Pronto. Qual que vai adorar a Cristo? Se você é cristão, você tem que pensar assim. É que o apóstolo Paulo vai falar. Você traz esses assuntos para dentro da igreja para dividir. Você não tem que trazer nada para cá. O assunto aqui é Cristo. Foi ele que foi crucificado, o apóstolo Paulo fala. Para de ficar pedindo opinião sobre alguns assuntos para criar divisão. Vai discutir isso lá fora. Aqui o assunto é Jesus Cristo. Mas se você tocar no assunto, eu vou falar.
Eu gosto dos meus alunos, aula de matemática. Tá lá. Aí outro dia surgiu um assunto lá, sei que lá mais, vai para o céu, vai para o... Está acontecendo aí? Não, professor, porque ele falou assim, falou que vai para o inferno, falou que eu não vou. Eu falei assim, ó, vocês querem discutir sobre isso? Eu posso citar algumas, lê tal capítulo, lê tal coisa na Bíblia. Agora não, agora é matemática. Como é que você sabe? Para eu discutir, eu tenho que ler a origem, o princípio, a base. Eu vou defender isso. Então, aí morreu o assunto. Entenderam? Se você quiser discutir, tem que ler. Nesse sentido, meu amado, nós somos de Cristo Jesus. E tudo que nós fazemos tem que ser para glorificá-lo. E o apóstolo Paulo fala assim, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Quem é que vai batizar? É o pastor A, pastor B, pastor C, que é uma profissão de fé, o batismo. E o apóstolo Paulo está aí, graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que fui batizado em meu nome. E ele fala assim, batizei também os da casa da Estefanas. Além desses, não me lembro de batizei mais nenhum. Ou seja, discussões inúteis. Mais ou menos assim, uma vez batizado, meu amado, batizado sempre. Você não tem que ir para outra igreja, peraí, mudei de denominação, agora o meu batismo não valeu. Pô, que fé é essa? Quem você profetizava? E aí tem, espertamente, as igrejas, intelectualmente falando, aceito proclamação e assim por diante, tá? Só para vocês entenderem. Mas eu tenho que acelerar. A minha ideia era ler 2 capítulos com vocês hoje, mas olha que lindo. Essa carta é muito rica. Ponto. Nós vamos crescer espiritualmente. Quer dizer, ou você aprende, ou você aprende. Eu não quero aprender. Então eu falo com meus alunos, vira a cadeira, igual o The Voice, vira aí. Não quero, vira. Quando você quiser, você desliga. Quando você achar, você abre de novo e lê. Mas, ô cristão, você vai ter que ler um dia, tá bom? Que seja agora. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Meu amado, você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para... Então, onde você chegar, você tem que levar o Evangelho. Primeiro com a sua vida, com o seu testemunho. E se der a oportunidade, você lê a Bíblia lá, tá bom? É assim. E aí o Paulo fala assim, pois a mensagem da cruz, olha que lindo, você vai entender isso. Ele fala, sabe por quê? Porque a mensagem da cruz, quando você lê Jesus Cristo crucificado, aquilo é loucura para os homens. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão parecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? O que Deus falou é o seguinte, olha, as pessoas não conseguem entender que Cristo foi necessário ele morrer. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, está ali, foi profetizado bem antes. Então, Cristo é a palavra, a profecia concretizada nele. O verbo se fez carne. E é difícil para o intelectual, como um carpinteiro, um pobretão. Na época de Cristo já era assim. O cara nasceu numa manjedoura, no meio de pasto, boi. Vou seguir esse carpinteiro. Se ele tivesse nascido num palácio, você pode não acreditar, está aí. A mensagem da cruz é loucura para o intelectual. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que Cristo morreu na cruz? Por que ele virou ser humano?
Por quê? Aí tem algumas palavras legais para caramba que dá para contar, mas eu tenho que acelerar. Mas, para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Jesus na cruz é mensagem de poder e sabedoria de Deus. Nós temos que entender a mensagem de Jesus na cruz. É ali, meu amado. Nada além do sangue. É ali. É na cruz que tudo... Você tem que olhar para a cruz, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, pensem no que vocês eram. Olha que lindo. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pense um pouquinho para onde você estava indo. Estava em casa. Não é isso que você está falando, não. Pense quando vocês eram. Por isso que às vezes parece que Deus pega aqueles que estão amassados na vida, né? Que apanhou bastante. Vem cá, apanhou bastante, vem aqui, vai. Deixa eu dar um banho no sangue. E vem apanhar um pouquinho diferente aqui. Você pensa que acabou? Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que era para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Deus escolhe qualquer um, independentemente de idade, classe social, intelectualismo. Ele olha para você, eu preciso de você. Ele te faz o convite, você quer? E o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Você sabe que há uma grande discussão, e aí não vou entrar na discussão, depois você vem aí a oportunidade e põe sua teoria aí, de que quando Deus quer que você se converta, você vai se converter, porque ao poder do Evangelho ninguém resiste. Pode acreditar nisso? Pode, seja feliz. Cristo vai ser glorificado? Vamos embora, vai. E aí, quando vier as situações, nós veremos, beleza? Na prática, às vezes a teoria é outra. Pense no que vocês eram. Pensa no que vocês eram antes de Cristo. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Meu amado, imagina assim, o que Deus pode fazer na sua vida, você nem imagina. Você não tem noção. Quando você menos esperar, você vai estar dando um testemunho em algum lugar. Aí você fala, e agora? Deus te colocou ali, meu filho. Seja você. Não busque palavras, não. Seja você. Porque às vezes você fala assim, bom, peraí, vou dar a oportunidade de pregar. Quarta-feira tinha um cara que pregou aí de casa aí, falando lá, para todo mundo. Então assim, naturalmente ele foi falando, foi pegando um texto no outro e acabou. Surgiu essa mensagem, assim que acontece, naturalmente, tá bom? Jesus escolheu você para ser referência, tá bom? Onde você estiver, acredite, tem pessoas que admiram você. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, de Deus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Meu amado, nós estamos aqui para glorificar a Deus e estamos em Cristo por iniciativa de Cristo. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Teve uma reunião no céu um dia. E Cristo falou, pai, deixa que eu vou. Mas, filho, eles não vão, eles vão te matar. Deixa que eu vou, pai. E ele foi iniciativa dele. Bom, só para você entender rapidinho o que vai acontecer agora, para ler o capítulo 2, eu vou começar a ler com vocês assim, porque é assim, o Paulo deu essa introdução no capítulo 1, ele fala assim, ó, eu mesmo, irmãos, ele vai falar dele, eu mesmo, olha só, o Paulo agora, eu mesmo, quando fui entre vocês, quando eu estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para não lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Aí eu falo, mas quando aconteceu isso? Aí eu vou pedir licença para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos 17.
Na segunda viagem de Paulo, o Paulo então ele sai, né? Vocês estão vendo, obrigado. Ele sai aqui, ó, de Jerusalém, que era o quartel-general, sobe aqui para Antioquia, vai para Tarso, Herbe, Antioquia, Troade, aí passa aqui, ó, por Filipos, Bereia, Tessalônica, Atenas, depois vai para Coríntio, tudo lá. E aí o que acontece? É muito interessante, eu tenho que ler bem rapidinho para você entender, tá bom? Capítulo 17 de Atos fala assim, ó, o Paulo está falando assim, na verdade o Lucas está escrevendo isso. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Olha a rotina do Paulo. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar entre os mortos. Olha, a vida do Paulo era essa. Pegar Cristo através das escrituras, mas é o Paulão que estudou desde da raiz. Ele matava os cristãos porque achava que os cristãos estavam blasfemando as escrituras. E aí Deus falou assim, Paulo, vem cá, está faltando vida nas escrituras, eu vou te dar vida. Eu sou o verbo que se fez carne, Jesus falou. E aí o Paulo foi teólogo com o próprio Jesus, põe atenção sobre isso. E esse Jesus, é esse Jesus que eu proclamo. Olha só, ele estava na cidade. E aí, alguns dos judeus foram persuadidos. E se uniram a Paulo e Silas. Bem como muitos gregos tementes a Deus. E não poucas mulheres de alta posição. Olha lá. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens, olha só, perversos dentre os desocupados. Meu pai... Será que isso acontece hoje? Ó, só para você parar para pensar. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo estava pregando, e aí os judeus ficaram com inveja, que as pessoas estavam se convertendo, e olha o que eles fizeram, eles reuniram alguns homens perversos, dentre os desocupados, e com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa do Jason, ó, nosso irmão aqui, ó, do Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, arrastaram o Jason, né? E é Jason mesmo, né? É Jason mesmo, né? Não é o Jason não, né? Sexta-feira está longe. Aí alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam a Jason e os outros, pagaram a fiança e soltaram. Prenderam, ó, tá bom, tá preso. Olha o que eles falaram, eles estão pregando que existe um outro rei, além de César. Ó, eles sabiam que era. Naquela época, os caras faziam isso daí. Pronto, saiu no jornal. Esses caras aí estão pregando outro rei. Prende. Aí pagaram a fiança e foi embora. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, outra cidade. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Ó, outra cidade. Saíram lá de Tessalônica e foram para Bereia. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Quer dizer, ei, vem cá, você vai ensinar para a gente, mas ó, nós vamos conferir nas escrituras, tá? Você vê? Que nós temos que ter um pouco de ser bereanos, aí vem a brincadeira, de Bereia, porque vem alguém aqui ensinar para você, onde é que está escrito? Onde é que está escrito? E aí você tem que anotar os versículos e tem que ler, confirmar, não acreditar em tudo que se prega. Deu para entender? Mesmo as teorias, você tem que ter outra versão. Espera aí. Você vai ter o milênio ou não vai ter o milênio? A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação ou depois da tribulação? Deu para entender? Aí você tem, peraí, uns vão defender aqui antes, outros depois. E aí você vai pegar versículos bíblicos, aí você, peraí. Não, ó, na verdade, eu acho que é antes. Ó, não, se você está errado, é depois. Não, você, ó, vem depois do milênio, você julgar, quer dizer assim, se você não tiver o pezinho no chão,
o autor do livro, que habita no seu coração, vai te revelar. Simples assim. Ah, mas ele não revela. É que você quer ler o livro, assistir a novela das 7, das 8, das 9, assistir um filme, ou melhor, você assiste tudo primeiro, quando dá meia hora de dormir, você vai ler a Bíblia. Aí você quer entender a Bíblia com aquele monte de coisa na cabeça. Você vai ter pesadelo. Você não vai entender. Você precisa mudar. Tem que valorizar mais a Escritura. Ah, aí vem os ignorantes, igual os caras. Quer dizer então que eu não posso assistir? Tá de brincadeira, né? Sim, você pode assistir 24 horas por dia. Mas você não pode, depois, querer ficar discutindo coisas teóricas ou teológicas. Você tem que parar, um versículo vai ligar o outro, vai ligar o outro. Isso é estudar, senão você vai engolir qualquer coisa. Os bereanos, o apóstolo Paulo ia lá pregar sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. Esse aqui foi o que Isaías falou. Espera aí, anotaram? Isso é verdade. Não, isso aqui não, Paulo. Não, é verdade, é verdade, é verdade. E aí, por isso que ele fala que eles eram mais nobres. Eles recebiam a palavra e iam lá. E a Bíblia diz que eles creram, e creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Está destacando na Bíblia de elevada posição, porque assim, o Evangelho não interessa a classe. O Espírito Santo é como esse maldito vírus, não interessa a classe social, idade, ele vem e mata mesmo. Assim como a palavra de Deus também, não interessa. Ela vai entrar no seu coração e vai purificar, se você abrir seu coração. É isso aí também. Quando os judeus, olha só, e quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, o que eles foram fazer? Foram atrás do Paulo. Está escrito, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Se o apóstolo Paulo foi perseguido, você acha que, na boa, você acha que você vai passar em branco? Se você começar a falar de Deus para alguém, você vai ser também, indiretamente. Indiretamente você vai, o inimigo vai querer calar a sua boca e vai aí colocar um monte de armadilhas. Pessoal, imediatamente os irmãos enviaram a Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, e aí que você presta atenção. E aí ele sai de lá no mapinha, e sai lá de Bereia, e ele vai até Atenas. E aí que entra lá em Atenas. Os homens que foram com Paulo lá, e até Atenas, partindo depois, instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, né, o mais rápido possível. Presta atenção. Aí o Paulo chega em Atenas, a capital da filosofia. Sócrates, Aristóteles, Cícero, tem um Cícero lá, filósofo. Entregou o amigo para a justiça lá. O amigo dele roubou, ele roubou. É verdade, posso fazer. Se você roubar, eu te falo, brincadeira. Então, enquanto esperava por eles em Atenas, presta atenção, o Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Tinha imagem para tudo. Distanciamento social, 1,5 metro de uma imagem. Deus para tudo. E aí, por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias. O Paulo ficou lá todos os dias, Praça da Sé, fazia um círculo lá, ficava no meio, daí que veio essa ideia dos caras lá. Os caras estão pregando lá, para quem passa na rua. Aí Deus, se foi, aí ó, presta atenção, bem como na praça principal, todos os dias. Alguns filósofos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que ele está tentando dizer? O que ele está tentando dizer esse tagarela? Porque ele não parava de falar. Aí. Outros diziam o seguinte, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois o Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Ele começou a falar lá. O pessoal passava, o que esse cara está falando? Parava para ouvir. E aí, os filósofos, os estudiosos que iam lá para discutir ideias, muito legal, perguntaram. Então, Paulo, vem cá, o levaram a uma reunião no Areópago, onde eles perguntavam, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Olha que lindo. Levaram ele para o teatro principal rapidamente.
Aí você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Eles queriam saber. Se alguém perguntar para você, vem cá, me explica. Eu quero saber. Você entendeu? Você falou, agora não tenho tempo. É o Evangelho, a vida de Jesus. Começa com Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai ler junto. Vamos ler um capítulo por dia. Só ler, só ler. É autoexplicativo. É só ler. É só ler. Quando aparecer uma coisa que você não sabe, isso aqui nós vamos estudar depois. Isso aqui é para o final do capítulo. Aí você vai pesquisar, meu. É só ler. E ele vai falando. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Aí continua. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse, atenienses, todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois ainda andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas, mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. De uma só vez Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exaltados, ou melhor, os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de nós. Segura aí. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação de homem. No passado, Deus levou em conta a nossa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Opa! Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, algum deles zombava e disseram, a esse respeito, você volta outro dia. Ressurreição de mortos, aí você já está forçando. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Paulo ficou sozinho. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Então, entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Ele não conseguiu abrir uma igreja em Atenas. Não tem carta a Atenas. Por quê? Porque ele quis filosofar. Ele conheceu o público. Eles pensam assim, filósofos e tal, e ele quis falar na linguagem deles, quis filosofar. Entrou na deles. Aí os caras falam assim, esse cara está filosofando. Estamos indo embora. E ele sai dali indignado. E ele vai para onde? Para Corinto. E ele chega na cidade de Corinto, e ele fala assim, só para terminar, vou ler de novo, o primeiro versículo, o segundo, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi nada saber de vocês, a não ser Jesus Cristo, e esse crucificado. Foi no caminho de Atenas até Corinto, que ele decidiu continuar pregando, da mesma maneira, entre aspas, que ele estava na outra cidade. Porque a linguagem, ele quis mudar, ele quis adaptar a linguagem ali do povo, e não conseguiu. Bom, se você é igual a nós, não interessa. É mais ou menos assim, você comeu carne de carneiro? Eu falo, não. O pessoal fala assim, parece com frango. Tá, então eu vou comer frango. Parece com frango. Se você vai falar igual ele, mina, mano, bagaça, tipo assim,
Ele não vai te ouvir. Nesse sentido, claro, né? Você tem que se fingir de fraco para ganhar o tolo, ou se fingir de duro para ganhar o fraco, sei lá. Então, assim, ele decidiu no caminho de Atenas a Corinto não mudar a estratégia. Quer saber? Eu vou pregar Jesus Cristo e esse crucificado. E deu certo. Tanto que saiu dali, foi na fraqueza dele. Ele falou assim, ó, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. E aí ele pregou, fundou a igreja lá, e ele escreve 2 cartas corrigindo muitas coisas que estavam acontecendo na igreja. Amém? Meu amado, é o seguinte, então, eu tive que ler com vocês o capítulo 17 de Atos, você entender como é que o Paulo chegou até ali, e ele ficou 1 ano e meio lá. Já pensou o Paulo 1 ano e meio aqui ensinando? Escola bíblica todo dia? Hã? Ou você aprende ou aprende, Marcão? Ou aprende. É assim. Então o apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio lá, ensinando, discutindo com eles, e ele sai. E quando ele sai, os oportunistas começam, mas aí, em relação àquele assunto, sabe? O cara quer pecar, falando sério. O cara que começa a ver coisa errada e começa a tentar justificar o erro dele com base no erro de um irmão. Irmão, o irmão está passando por aquilo que Deus permitiu, para trabalhar com ele, para fortalecer, você não tem que passar pelo mesmo processo. Cuida da sua vida espiritual, da vida do irmão, cuida do irmão. Você tem que orar por ele, interceder por ele e fazer com que ele se levante. Amém? Meu amado, desculpe ter passado aí 5 minutinhos, mas olha, na próxima semana eu quero convidar você, né, a continuar lendo comigo a primeira carta aos Coríntios. Essa carta ela é muito rica em informações. Fiquem tranquilos, porque daqui a pouquinho você vai ver o Paulo discutindo com os irmãos, estavam falando em línguas, profetizando. O que é isso? Né? Tem aí um monte. Vamos ler. Vamos falar em língua? Vamos ver o que é a origem disso, como é que deu origem a isso na Bíblia. Por que é? Por que não é? Ainda pode até hoje? Fala, não fala?